Sejam bem-vindos! Hoje iniciamos o NESC 360, o podcast voltado para abordar assuntos sobre gestão empresarial, economia, atualidades, tecnologia, que não pode faltar, e empreendedorismo. Meu nome é Marcelo, atualmente estou como executivo comercial e gerente comercial da NESC Soluções, uma empresa voltada para desenvolvimento de software empresarial, uma empresa com mais de 20 anos de experiência nesse mercado. Então, assim, para mim é um prazer fazer parte dessa equipe. Aqui comigo, meu amigo Robson, consultor de projetos da NESC, responsável hoje por validar e entregar esses projetos para novos clientes. Então, assim, hoje, para iniciar esse primeiro podcast, nós vamos abordar um tema que eu enxergo como de muita importância no meio empresarial, que é a importância da consultoria empresarial, da assessoria jurídica, para as empresas, as perspectivas futuras, e as oportunidades emergentes. E para falar desse assunto de peso, eu conto hoje com a presença de dois nomes aqui de peso, quando se trata desse assunto, que é o Edson, consultor empresarial. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho sobre a carreira profissional, sobre a formação, e o Josemar Pegoretti, também um nome de peso, hoje advogado, consultor jurídico, Edson, me fala um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua formação, só antes da gente entrar na primeira pergunta. A minha formação é Ciências Contábeis e eu sou especialista em Controladoria e Finanças, voltado para a gerência contábil. Trabalho com a consultoria empresarial já por 8 anos, já venho de uma experiência de aproximadamente 25 anos, 26 anos com contabilidade e ministrei aulas na Faculdade IVC em São Mateus durante 8 anos na graduação e 4 anos e meio aproximadamente na área de pós-graduação, sempre voltado para contabilidade e administração. E trabalhei também, já fui empresário da contabilidade, na região da Grande Salvador, por 4 anos e meio, e fui empresário também, de uma loja de modas. E hoje eu estou na consultoria empresarial, vivenciando uma caminhada junto com os empresários, que hoje eu vejo de suma importância. E é um prazer estar aqui participando com vocês do primeiro podcast, da NESC 360 e pronto para contribuir cada vez mais com esse trabalho que eu julgo ser de suma importância para que a gente possa ir mostrando para o empresário a necessidade, o compromisso que a gente tem em contribuir com o crescimento e a organização das empresas. Ótimo. E Josemar, hoje falando do contexto, a gente vê que o Josemar, além de advogado, além de consultor jurídico, é um empreendedor também, A gente vê você participando de alguns projetos. Fala um pouquinho pra gente aí da sua formação. Então, Marcelo, primeiro é um prazer muito grande aqui estar com vocês aqui nessa abertura, desse grande projeto que é um projeto de formação voltado para aqueles que querem se tornar empresário, voltado para aqueles que são empresários, e também voltado para a população em geral. Acho que são temas que a NESC 360 vai estar abordando, então é de fundamental importância hoje nós levarmos a informação, levarmos o conhecimento. Vocês estão de parabéns, é um prazer estar com o Vinícius aqui também, com nosso amigo Edson. A nossa experiência vem da área jurídica, nós tivemos a oportunidade de participar de gestão municipal, estadual, federal, na iniciativa privada, no Sistema S, dentro dessa grande teia que forma aí, o conglomerado de empresas, indústrias, unidades dentro do nosso país, passando aí desde os índices dos anos 80, está passando dos 60, então, acompanhando a década de 80, 90, a primeira década do ano 2000, 2020, passando pela pandemia, por uma revolução na área de gestão, na área de formação, e acompanhando as reformas que vêm sendo
implementada pelas atuais gestões, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, que impactam diretamente todos os negócios, desde a família até os negócios pequeno, médio e grande. Temos aí experiência também na área educacional, voltado mais especificamente aí para a área de filosofia, sociologia e para a área de direito. E também, como você comentou, nós somos um apaixonado pelo esporte e nós empreendemos um pouco no esporte também. Temos um programa que trabalha junto com o Instituto, e utilizamos as nossas experiências, fazendo de laboratórios para que possamos estar contribuindo com o meio empresarial. O know-how de vocês tem tudo a ver, né, com esse assunto que está sendo, né, abordado hoje, e eu vejo que uma dúvida pode ser comum, né, para quem está começando a empreender ou para quem já empreende, seria saber qual a correlação hoje existente entre, né, consultoria empresarial e assessoria jurídica, né? Como que vocês enxergam isso? Caminha junto, caminha separado? Qual a visão, qual é a ótica que vocês têm hoje dessa relação? Fica à vontade, Edson. Eu vejo de fundamental importância a assessoria jurídica caminhar junto com a consultoria empresarial. Hoje nós desenvolvemos um trabalho dada a necessidade que as empresas enfrentam. Nós estamos hoje numa situação adversa do que a gente vivia, vamos dizer, há 5 anos atrás. E hoje as empresas elas necessitam dessas orientações, seja na parte jurídica, vamos dizer, na parte de contratos, orientações assertivas, para que não venha a ter um problema jurídico, né? Hoje nós vivemos uma grande insegurança jurídica, vamos dizer assim. E aí toda a orientação hoje é fundamental para evitar esses erros, ter prejuízos, né, por uma tomada de decisão errada. A consultoria empresarial ela vem justamente para organizar todos esses processos. Então, seja no planejamento operacional, planejamento financeiro, assessoria jurídica e a consultoria hoje estão muito presentes nas empresas quando nós falamos de planejamento tributário, né, que hoje é fundamental, dada a carga tributária que é muito grande, é muito pesada para as empresas. Então, nós trabalhamos muito com o planejamento tributário para favorecer as empresas a pagar menos impostos de uma forma legal, né? E eu vejo essa caminhada, troca de ideias, troca de informações. É muito importante que as empresas tenham essa consciência de estar voltados para tomar decisões assertivas. Quando nós falamos em decisões assertivas, tomar uma decisão com base em uma legalidade, né, e tomar as decisões certas para que possa caminhar e para que possa enxergar lá na frente aonde quer chegar, né? E o profissional ele está ali do lado para contribuir com as orientações e até mesmo quando nós falamos em orientações, quando a gente fala no bem-estar da própria empresa. Porque a empresa ela caminha de uma forma assim, ela quer caminhar para crescer, né? Esse é o objetivo. O crescimento da empresa, hoje, ela está voltada, eu sempre costumo dizer que não vender hoje não é sinônimo de lucro. O vender hoje é a manutenção da empresa. A empresa ganha hoje em lucratividade quando ela reduz os seus custos, quando ela não é penalizada. Então, tudo isso tem uma grande contribuição do profissional que vê a situação da empresa e enxerga a empresa de cima, né? Ele não está no operacional, então ele consegue enxergar a empresa e, com isso, ele poder passar todas as orientações necessárias para a empresa caminhar sem ter prejuízos financeiros que, na maioria das vezes, não está dentro do seu escopo, do seu planejamento, né? Então, eu vejo assim, muito válido essa comunicação entre a assessoria jurídica e a consultoria empresarial. Perfeito. O Edson toca num ponto assim que é fundamental, né? O Edson deve lembrar, vocês não que vocês são mais novos, mas teve uma época que a empresa ela já colocava no custo
todas as despesas que ela ia ter com o processo trabalhista. Fazia parte do custo do produto final dela. Ou seja, ela já trabalhava pensando no sentido de que ela sabia que ia ter um passivo trabalhista a ser pago. Sim. Ou seja, você já está trabalhando com a dimensão, né, do prejuízo, em vez de trabalhar com a dimensão do lucro. Hoje, nós estamos numa sociedade muito complexa, principalmente no mundo empresarial, e por mais que você tenha retorno financeiro, a margem de lucro ela é cada vez menor, né, Edson? Isso. Cada mais vez achatada. Então, nós não podemos, no mundo empresarial, assim como nós na vida familiar controlamos lá cada centavo que nós recebemos no final do mês, quanto que eu vou pagar de água, quanto que eu vou pagar de energia, né? Faço uma previsão, eu sei que eu tenho um 13º, que eu vou ter uma sobra, o que eu vou fazer? Para que você não chegue no vermelho ou tenha que fazer empréstimo, que aí você comece a entrar em outra seara. Então, um planejamento antes de qualquer ação no mundo empresarial é fundamental. Um exemplo muito claro, eu preciso fazer a demissão de um determinado funcionário, né? Isso é uma coisa que acontece, ninguém quer, o empresário não quer, o empregado não quer, mas é uma coisa que é factual e que existe. Quando eu faço uma rescisão contratual bem feita, orientada anteriormente, eu evito lá na frente um processo trabalhista. Eu evito despesas desnecessárias no futuro e, mais que isso, além da questão financeira, tem um custo operacional dentro do processo que vai levar tempo, energia, né, preocupação e que desvia o foco daquilo que você precisa produzir dentro da empresa ou gerar serviço. Então, é um exemplo muito simples, né, de eu ter tanto o processo de contratação e de demissão avaliado periodicamente para que eu faça ele da melhor forma possível e que eu evite o passivo trabalhista. Isso é fundamental. Dentro desse contexto de avaliação, isso é igual para todo tipo de empresa ou cada empresa tem uma avaliação específica quando você fala desse tipo de análise, né, assim, prévia, né? Depois o Edson vai complementar, se me permite, Edson, olha. Fica à vontade. Toda empresa, independente do porte dela, ela corre um risco hoje com duas grandes questões, a questão trabalhista e a questão ambiental. Um processo ambiental, na grande maioria das vezes, dependendo da empresa, ele chega a inviabilizar a continuidade da empresa. Um exemplo simples. O trabalhista também. Você veja aí, nós temos o caso da Samarco. A Samarco, ela tem toda uma questão de SA, é uma mega empresa, tem fundos, tem ações, tem participações, tem aplicação. Entretanto, o passivo gerado, né, em função dos danos ambientais causados, não cabe nós aqui julgar o que está correto, isso é uma outra. Ela teve um passivo ambiental que, se não fosse uma empresa que tivesse aportes internacionais, ela não suportaria. E quando acontece isso com a empresa, não é só a empresa que passa por dificuldades. Você gera toda uma cadeia de prejuízo que impacta em toda uma sociedade. Nós tivemos isso na Petrobras, no Rio de Janeiro, né? Então, pensar nessa dimensão, independente do tamanho da empresa, é fundamental. O passivo trabalhista existe para o Irélio, existe para o pequeno, para o médio, para o grande. Dependendo da proporção, ele se torna inviável para a empresa. A questão da pequena, média e grande empresa, quando a gente fala em questões jurídicas, né, a lei ela é reta, vamos dizer assim. Aí que entra o trabalho na parte de orientação, a parte de evitar os problemas, né, vamos dizer assim. Então, o Josemar citou o caso de duas empresas grandes, né, que é a Samarco e a Petrobras. Mas tem casos de empresas pequenas, né, que inclusive eu tenho conhecimento dessa situação, que inviabilizou o próprio negócio da empresa. Hoje, nós vamos pegar uma situação de uma empresa pequena, né, que ela trabalha no ramo aí, vamos dizer, comercial. Se ela não for uma empresa que vende orientação, uma empresa que se não tiver um profissional qualificado e preparado para estar orientando,
um simples erro, vamos dizer assim, operacional, ela pode ser autuada. Então, essa autuação, ela ocorre de várias formas, né? E, vamos dizer assim, 100%, se não for 100%, 99% das empresas, elas não têm esse conhecimento. Então, é onde impacta, né? Principalmente na questão financeira, se ela não tiver recurso, né? Vamos dizer assim, se ela não tiver respaldada financeiramente, em uma dessas situações, ela pode ter o seu negócio encerrado, porque as penalidades, elas não diferem empresa, né? Existe uma tabela de penalidade? Vamos dizer que sim, mas o grau da penalidade não diferencia se a empresa é média, pequena ou grande. Depende da penalidade da infração que foi cometida. Igual, por exemplo, no caso da Samar. Foi um acidente, né, vamos dizer assim, de grandes proporções. Então, isso gerou, né, um dispêndio financeiro muito grande, continua gerando. Então, depende do grau da penalidade, mas que tem impacto seja empresa pequena, média ou grande, ela sempre vai ter um impacto, vamos dizer assim, que a empresa não esteja preparada, né? Vamos dizer assim, a empresa nunca está preparada para determinadas situações, mas quando ocorre, é um impacto que mexe na sua estrutura, vamos dizer assim. E aí que entra o profissional, quando nós falamos daquela situação, orientação jurídica, orientação de um planejamento bem feito, de uma consultoria bem feita na parte operacional, na parte financeira. É aí que entra essa união dos profissionais, justamente para proteger a empresa e evitar que ela venha a ter um prejuízo, né, que venha inviabilizar o negócio da atividade da empresa. Então, é por isso que a gente sempre chama a atenção, né, dos empresários, para que busquem sempre a orientação antes de uma tomada de decisão, porque isso aí é um caminho certo que as empresas hoje têm que buscar para que elas possam perpetuar. A atuação de vocês no mercado hoje é como se eu comparasse a um atirador de elite, né? Aquele sniper, aquele que já entra, né, no empreendimento com um alvo específico a ser atingido, né? E um diferencial de vocês é realmente trazer esse resultado. Agora, aproveitando esse contexto, né, validando também a experiência de vocês, uma visão para quem pretende empreender ou para quem já empreende, quais erros mais comuns vocês enxergam hoje nesse contexto empresarial de empresas que estão começando e quais conselhos vocês dariam, né, para quem empreende, para quem pensa em empreender? Olha, hoje a gente vê muitos erros, né? Inclusive não só empresas que estão começando agora, empresas que já vêm, né? Nós temos muitos exemplos em Linhares, né? Em Linhares, inclusive nós temos exemplos. Hoje os erros mais cruciais que a gente encontra é a falta de planejamento, a parte de organização. Eu vejo assim, existe um déficit muito grande por parte das empresas. Então, quer dizer, as empresas caminham, mas elas não têm um direcionamento. Eles estão caminhando, né? Vão caminhando para todos os lados, mas não tem uma direção definida, né? Não sabe qual o seu resultado, sabe que está dando certo, mas não tem uma visão geral do negócio. Então, são erros, às vezes, erros pequenos, são os chamados erros capitais que a gente fala, né? Mas existem grandes erros que dificultam a empresa de crescer, de caminhar, né? Então, são erros recorrentes que, pela falta de conhecimento, pela falta de orientação, então são aqueles erros que são cometidos, atrapalham o processo da empresa, a empresa fica ali sempre deslizando e não consegue alavancar o seu negócio. A minha orientação que eu daria hoje para quem está começando, primeiro ponto, né, quando você vai iniciar qualquer negócio, é você fazer uma pesquisa de mercado. Ponto inicial para você falar assim, não, eu vou me instalar em determinado local e nesse local eu vou fazer uma pesquisa de mercado.
Aí lá você vai identificar os pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades, né? Enfim, definiu esse primeiro ponto, o primeiro passo, aí você parte para um plano de negócio. O plano de negócio, ele vai direcionar a empresa, o seu negócio, de uma forma assim, você caminha por esse viés que é aqui que você vai ter sucesso no seu negócio. Ou seja, você entra com o negócio de forma planejada. A partir daí, você já parte para um plano de viabilidade econômica, né? Você vai investir no negócio, mas você precisa saber qual o retorno que esse empreendimento, esse investimento, ele vai trazer para você, né? Esses são os pontos que eu aconselho hoje qualquer empresário que vai começar, vamos dizer assim, o ponto principal. Agora, depois, começar de forma organizada, com suas rotinas, seus procedimentos bem definidos, uma estrutura bem organizada, é a chave do negócio, do sucesso, vamos dizer assim. E, claro, nunca deixar de lado uma orientação, por exemplo, eu vou caminhar, mas eu preciso ser respaldado por informações, preciso ser respaldado por decisões que eu vou ter certeza, vou ter a garantia de que eu vou caminhar bem, e o objetivo é crescimento, é prosperar. A parte de planejamento de negócio já é uma cultura comum de grandes empresas, na verdade, né, que se aplica muito bem também à parte dos pequenos empresários, pequenos, que é algo que hoje a gente vê que não tem essa aplicação, na verdade, na maioria dos casos, né, no microempresários que estão ali iniciando a empresa, já abrem mais com um senso comum, vamos dizer assim, né, de experiência de vida e tenta seguir daquela forma, e que em muitos casos acaba... Eles acabam, vamos dizer assim, não se utilizando, né, dos recursos que hoje eles têm à disposição. Então, hoje eles têm profissionais focados, né, igual, por exemplo, a área jurídica. Hoje tem grandes profissionais na área jurídica. Por exemplo, isso é o Josemar que está aqui com a gente, né? Nós temos contadores, né, muito bem preparados, nós temos consultores. Então, hoje, a questão de começar um empreendimento, na atual situação que a gente vive hoje no Brasil, a situação atual que a gente vive quando fala da parte jurídica, quando a gente fala da parte tributária, parte, né, operacional das empresas, existe uma incógnita muito grande, né? Então, hoje a gente você não pode dizer assim com um alto grau de certeza que lá na frente tudo vai dar certo, porque tudo é surpresa hoje. Então, o empresário que caminhar junto com com profissionais orientando, mostrando, caminhando junto com o empresário, eu diria que esse empresário ele tem grande chance de sucesso. Então, esse é o conselho que eu dou para aquele empresário que pretende investir e que quer começar bem, de forma correta, e que quer crescer no negócio, né? Nos investimentos, crescer como profissional também, o profissional empresário, né? E também ele conhecer os processos dentro do seu próprio empreendimento. Perfeito. Eu vejo assim, né, Marcelo, Vinícius, uma questão que é fundamental quando você pensa no negócio, porque assim, vamos pensar naquela costureira talentosa que tem ali a maquinazinha dela em casa, na varanda. Ela tem uma clientela que vai crescendo, ela vai fazendo o nome, todo mundo vai elogiando, ela realmente trabalha muito bem. E daí chega alguém e fala, não, você tem que montar uma empresa. Aí ela vai lá com as economias dela, compra mais 2 máquinas, aí ela chama mais 2 amigas que começam a trabalhar com ela, né? E ali começou um negócio, mas não começou uma empresa. É bem diferente. Sim. Né? Então aquilo ali tem a chance de continuar daquele tamanho ali, daquela forma. Pode ser que um dia tenha ali uma desavença, né, e alguém saia dali e não fique satisfeito. Isso já pode gerar uma questão assim constrangedora, porque você não tem um CNPJ, você está trabalhando com CPF. Então, eu queria chegar nesse ponto. Nós precisamos entender que o CPF ele tem que ser protegido. Ele tem que estar protegido. Você tem uma vida
particular, né? Você tem família, tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem filhos, que dependem de você, aquela questão toda. E você precisa ter um CNPJ. Essas duas coisas, elas não podem se comunicar diferentemente do que as pessoas pensam. Você é responsável pelo CPF no CNPJ. Mas um dos grandes erros que se comete hoje, que a gente percebe isso, é que tanto a vida particular do CPF com a vida do CNPJ se confundem. Isso não pode ocorrer. Primeiro que você ter um CNPJ hoje não é caro, né? Já foi. Hoje já é muito tranquilo, você consegue ele com tranquilidade. O CNPJ te abre portas, né, para compras programadas, para compras mais baratas. Você pode entrar em cooperativas de compra, você vai ter um custo reduzido. Você entra em linha de financiamento em bancos, que muitas vezes, dependendo da taxa, vai compensar, coisa que pelo CPF você não tem. Você tem compra de máquinas, insumos, compra até de automóveis, dependendo da sua categoria, né, com custo-benefício melhor. E uma coisa importante, né, você separando isso, se a sua empresa chegar a acontecer de ter algum problema, a sua vida particular tem que estar preservada. Ninguém abre uma empresa para fechar, mas acontece. Então esse para mim é o primeiro erro, confundir essas questões e começar a colocar dinheiro sem retirada do CNPJ no CPF e começar a ter que utilizar dinheiro do CPF para manter o CNPJ. E aí tem uma outra questão, que é importante. Muitas vezes o empresário, aquela costureira, ela é uma excelente profissional, mas ela não se preparou para ser empresária. Ser empresário é uma outra realidade. É você saber trabalhar a dimensão do recurso humano, é saber trabalhar a dimensão financeira, a de mercado, né? A de fazer esse contato que você precisa ter com os outros empresários da mesma área. Então, é preciso que, para você elimine o segundo erro, que você se prepare para ser empresário. Acho que isso é fundamental. E o terceiro, nós vemos empresas sadias que crescem bem e se mantêm bem. Quando o fundador da empresa abandona, falece, acontece alguma coisa, a empresa desanda e fecha. A sucessão empresarial é uma outra questão importantíssima. Você não pensa em sucessão quando o proprietário falece. Ela tem que ser pensada antes. Já é mais no contexto de centralização, né, de às vezes do empresário, da família ali não querer passar essa sucessão para uma pessoa que seja externa à família, isso é um problema também, né? Hoje existem programas específicos para você trabalhar a sucessão na empresa e é uma das coisas mais difíceis. Uma das coisas que não se pode acontecer é, você é empresário, você tem filho pequeno, desde que ele está no colo da mãe, começa a levar ele para dentro da empresa, para ele acostumar com a empresa, para ele gostar da empresa, fala bem da empresa, fala bem dos funcionários que estão ali, mostra o quanto que aquilo é importante para a vida, para que eles tomem gosto e queiram trabalhar. Muitos filhos de empresários não querem trabalhar com empresário. É uma realidade doída. Enquanto você vai para a Suécia, né, que a empresa está na 7ª geração, já está lá, né, há tantos anos com a mesma família, aqui no Brasil isso não é uma realidade. Muitas vezes você precisa jogar isso para terceiro, pagando dividendo, aquela questão toda. Então, separar CNPJ, preparar o empresário para ser empresário e cuidar da sucessão. Para mim, essas 3 coisas são fundamentais. A cultura familiar, então, é uma barreira ainda, né, para ser rompida, né? Sim. Mas hoje existem sistemáticas, por exemplo, uma de partnership, né, que a gente consegue passar essa sociedade, dividir em pequenas partes, até mesmo com os próprios funcionários da empresa, né? Perfeito. Mas eu acho que esse tema, ele viabiliza também um outro assunto que é muito interessante, como que a gente consegue medir, vamos dizer assim, qual termômetro, no caso, pro microempresário, ou que seja para uma pessoa que está iniciando um negócio, qual termômetro que ela considera para poder contratar o serviço, que seja de um consultor empresarial ou de um assessor jurídico? O que vocês consideram como ponto-chave aí para a pessoa buscar pelo serviço de vocês? À vontade, essa é sua. Eu diria que hoje que está existindo uma necessidade, empresas já estão começando a enxergar essa necessidade. O Josimar tocou num assunto importante aí, que é a sucessão. Hoje eu tenho clientes que estão no processo de sucessão. É interessante porque
é uma necessidade que as empresas hoje estão sentindo, de se organizar, porque eles já perceberam que os negócios hoje não são como era antigamente. Então hoje já é uma nova realidade, já existe mudanças, já existe, né, uma tecnologia que já está parte, vamos dizer assim, recorrente de todas as empresas. Então, quando o empresário procura a ajuda, é porque ele já está visualizando novas mudanças. Então, hoje a tecnologia ela está presente na vida de todas as pessoas. Você abre o celular, você vê uma mensagem lá de uma holding, por exemplo. Holding patrimonial. O que é uma holding patrimonial? Quais são os benefícios, né? Você falou na situação também da proteção do CPF. A holding é um instrumento que também protege esse patrimônio. Eu tenho clientes também com essa situação. Então, hoje os termômetros, vamos dizer assim, eles são vistos pelos empresários da necessidade, né? Então, as mudanças elas vão acontecendo e o empresário também ele vai percebendo essas mudanças, né? Ou conversando com outro empresário, ou vendo nas redes sociais uma oportunidade, né? Pesquisa de produtos, né? Melhor forma de comprar, melhor forma de ganhar na transação. Então, como ele não tem esse tempo suficiente para ir trabalhando essas mudanças na empresa, eles vêm buscar essa orientação. Não são todos, tá, que tem que já está, né, vamos dizer assim, buscando essa mudança. Mas eu vejo como uma necessidade hoje do empresário, né? A gente vê empresas que fecham, né, talvez por questões de centralização, por exemplo, é um caso hoje que a gente ainda vê nas empresas, principalmente nas empresas familiares. Então, essa centralização, você falou num ponto importante também, não é o patriarca vir a falecer para poder fazer a sucessão, não. Ela deve vir precedida de antecedência, né? Como que nós vamos fazer isso? Inclusive a sucessão, ela sempre, na minha opinião, deveria ser feita em vida. Todos deveriam fazer em vida. Infelizmente, né? Nós não temos essa cultura. Não temos ainda, exatamente. Inventário era uma coisa que não era para existir. Exatamente. Se as pessoas prevenissem, não precisariam. Não era para existir o inventário, porque pela ele é questão do muito custo caro. que vem junto com isso, né? O custo do inventário ele é muito alto, né? Então, hoje existem as holdings, justamente para poder você melhorar, né, o processo de economia. E você pode utilizar a holding também como um planejamento tributário, para você economizar imposto, né, a carga tributária. Então, isso é importante também. Então, hoje eu vejo o principal termômetro é a necessidade, né? E aí também é a busca por melhorias dentro da própria organização. O que precisa ser notado, assim, que a gente precisa pensar, analisar um pouquinho e perceber, é que na maioria das vezes nessas questões, aquele senhor que lá na década de 60 fundou uma empresa, né? Nós estávamos em outro modelo de sociedade, ele vem de outro modelo de sociedade, né? Os valores deles. Então, aquela pessoa, ela traz os valores dele intrínsecos para dentro da organização. Aí, esse senhor que hoje está com 70, 80, 90 anos, né? Ele vê o mundo completamente diferente. E aí ele tem os filhos, netos, que estão com outras realidades, não com outros valores no sentido de valores que contrariam aqueles primeiros, mas tem outras percepções, né? E muitas vezes isso é que entra em choque. Então, o que é difícil? É fazer com que essa geração que está chegando, cheia de informação, cheia de conhecimento, cheia de novidade, cheia de inteligência artificial, né? Consiga dialogar. E, ao mesmo tempo, esse senhor também consiga perceber que o mundo é outro e que a empresa precisa de outras realidades. Né, se você trabalhar. Isso que é a grande dificuldade de você trabalhar esse momento de continuidade, né, que é o choque de cultura que nós temos, e a própria empresa já tem uma outra cultura. Perfeito. E aproveitando um pouco dessa temática ainda, Josemar, o que você considera como uma dificuldade e como, na verdade, um dos principais problemas de empresas que não são assessoradas juridicamente?
O grande problema que pode ocorrer, assim, nós temos empresas que elas têm departamentos próprios, jurídicos, essa questão toda. Mas mesmo essas, vamos pensar o seguinte, o que nós vivemos hoje? O mundo hoje, ele propicia o erro através da velocidade da informação. Se você pensar na década de 80, eu sou da época que nós fazíamos curso de datilografia. Eu fiz esse curso também. Então eu fiquei 10 anos trabalhando com datilografia. Aí veio o primeiro computador, né, veio a primeira máquina elétrica, nós fizemos a especialização em máquina elétrica. Sim. 6 meses depois veio a máquina eletrônica, 3 meses depois surgiu o primeiro computador. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Então, assim, aquilo que foi investido, inclusive, nessas questões, ele foi perdido. Né? Para a realidade de hoje, ele foi perdido. Fecharam-se departamentos de máquina, departamento de empresas que tinha 40, 50, 60, 70 máquinas. Isso virou peça de museu. Eu até tenho a minha lá, Olivetti 97, ali no 97. Mas o que eu quero dizer com isso? A velocidade da informação que nós temos hoje, ela facilita com que você tenha erro. Né? Então, o que acontece? Eu, Josemar, trabalho com tributário, com empresarial em Linhares. Eu pago uma consultoria em São Paulo, que é uma empresa jurídica, que ela só trabalha com captação das mudanças, né, no ambiente jurídico tributário, e ela me encaminha todo mês um release. Por quê? Porque eu não tenho condições individualmente de fazer esse acompanhamento. Pelo nível de informações que hoje a gente, né? Exatamente. Então, é isso que nós precisamos pensar. Então, eu tenho que ser seletivo. O que eu faço? Eu não dou conta de trabalhar aquele mega empresário que existia no passado, que ele ia no departamento de contabilidade, faz esse caixa aqui, né? Vai eu vou contratar a pessoa para colocar aqui, né? Aqui, paga aqui, não, pega meu cheque. Isso não existe, não tem tempo para isso. Né? Amadorismo é uma coisa que leva ao fracasso. E eu tenho que aprender a trabalhar com pessoas mais inteligentes que eu. Eu tenho pessoas que sabem mais direito tributário que eu, que vivem direito tributário com ele, e eu faço questão de pagar isso, porque eu tenho uma segurança. Porque o que a gente quer é segurança. O empresário precisa de segurança. Se ele reúne 3, 4 diretores, e esses 4 diretores não dão segurança a ele para ele tomar uma decisão de fechar um contrato de $5 milhões, o que vai acontecer? Então eu pago pela segurança. É isso que o empresário precisa pensar. Aquele que quebra. Vou dar um exemplo. Você vai casar. No Brasil a gente não tem esse costume. O correto é você fazer uma entrevista com um advogado, você e sua noiva e a família, antes do casamento. Que modelo de casamento nós vamos fazer? É comunhão parcial de bens, é total de bens? Porque é uma empresa, é um negócio. Enquanto está tudo bem ali, está junto, depois que separa, meu amigo, é cada um para si. E aí, se você casou com comunhão total de bens, não adianta. Vai dividir tudo. Não tem que questionar. Mas se você for orientado ou não faz isso, vamos trabalhar com uma separação de bens, né? O que é do passado fica para vocês, daqui para frente, o que vocês constituem. Tem gente que vai casar, nem pergunta o regime. Ainda bem que hoje é obrigado a botar regime de separação de bens. Mas se o tabelião colocar lá comunhão total de bens, as pessoas... Aí, acabou. Então, é esse, né? Eu preciso ter segurança nas decisões. Então, todos os consultores em todas as áreas, ele tem que levar segurança ao empresário, porque é por isso que ele paga. Ele não paga para ter o melhor projeto do mundo, o melhor projeto de marketing do mundo, o melhor design do mundo. Não, ele paga para ter segurança e ele tem que estar fazendo correto, não é isso, Edson? Correto. Perfeito. Hoje a segurança ela é fundamental em qualquer situação. Você tem que estar respaldado de segurança, respaldado de informação, justamente para você não passar por situações, não ter perda, né? A gente chama isso de perda financeira. Para você não ter perda. Um exemplo clássico que o Josemar citou foi a questão do casamento. O casamento, ele é uma sociedade, ele não deixa de ser uma sociedade, é meio a meio, né? Então, até nesse ponto é importante isso aí. Então, o empresário, ele vir até você buscar essa informação para que ele possa caminhar de forma respaldada, seja juridicamente, seja financeiramente, né? Não importa. É de fundamental importância, porque hoje tudo está intrínseco, né? Na vida seja da empresa, seja da pessoa física, a separação que deve existir entre o que é empresa e o que é pessoa física,
é de fundamental importância também, para que não haja conflitos, né? De conflito de informação e conflito financeiro também, né? Que hoje é o que as empresas carecem muito, né? De ter a informação para tomar decisões certas. Exatamente. Só um detalhe assim, hoje nós temos muita informação, pouco conhecimento. Isso aí. A informação está aí, e essa questão, nós sempre criticamos isso, né? Principalmente quem é da área da educação, você buscar questões diretas na internet. Eu estava conversando com o Marcelo há bem pouco tempo, nós estamos falando em inteligência artificial, mas é uma mentira, nós não temos inteligência artificial. Inteligência artificial seria um segundo passo, quando ela fosse capaz de se adaptar, regenerar e dar soluções novas. Eu dou um exemplo, se você for lá no ChatGPT e naquele que trabalha a parte lá de desenho, se você pedir para ele criar um quadro novo, com isso, com aquilo, ele não vai criar um quadro novo. Para você pode ser novo, mas o que ele vai pegar são as informações de diversos quadros que estão lá, montar um mosaico diferente, mas ali tem um resultado de cada quadro. Se ele fosse capaz de criar algo novo, ele criaria do zero. E isso a inteligência artificial não faz, ela só faz a partir de um banco de dados. Isso. Inclusive na Nesc nós temos uma preocupação muito grande, né, quando lidamos com as informações do cliente, porque se você tem elas isoladas, são simplesmente dados, né, então precisa ter uma ferramenta apurada para fazer essa junção e a entrega, né, porque eu creio assim que na análise de vocês, o acesso à informação ela é fundamental, sim, né, para que vocês, né, conciliem, né, a tomada de decisão ou dê o direcionamento, né, para o empresário. Agora, Josemar, uma pergunta para você. Dentro do seu contexto, o que você enxerga hoje, né? Assim, qual é a sua preocupação quando você assessora as empresas, né, em suas operações? Então, a grande preocupação nossa no aspecto do lead, né, é compreender primeiro como que a empresa está funcionando. Quais são os hábitos da empresa? Então, eu preciso saber como que a empresa contrata, como que ela demite, como que ela faz o seu planejamento tributário, quem é o contador da empresa, né, no sentido de saber como que ele trabalha, tá? Quais são as práticas inerentes daquela empresa com relação a questões fiscais, parafiscais, né? Como que é a dimensão, como que ela lida com essas questões com o funcionário, porque tem várias questões hoje, nós temos uma situação muito grande, um certo exagero em determinados momentos com relação à questão do que é assédio, do que é abuso, desvio de função, né, que é uma coisa hoje que está sendo discutida, porque hoje se fala no profissional multifuncional com um valor a mais, né? Não dá para ter aquele funcionário que chega ali que é só secretária. Isso não cabe no mundo de hoje. Isso. Então, a primeira preocupação nossa é entender e conhecer a empresa. A segunda, a partir daquilo que a empresa tem, daquilo que a empresa pensa, nós vamos trazer algumas orientações. Porque a função do consultor não é decidir. Muita gente pensa que é decidir. Nós orientamos. A decisão, a tomada de decisão é sempre daquele que está à frente do processo. Então a gente tem que entender muito bom o consultor e assessor é muito difícil, porque você tem que ter a confiança, né, daquele que está te contratando. Se você não estabelece uma relação de confiança, você não chega aos mínimos detalhes. Na área tributária, na área financeira, dificilmente o empresário vai abrir o caixa para você fazer uma análise do histórico. Isso é uma questão muito delicada, que tem outras implicações, mas a principal é conhecer e depois começar aos poucos orientando. Uhum. Nós estamos passando por uma transição, né, que seja hoje, né, pela questão da reforma tributária, que seja pela questão trabalhista, previdenciária, o fim dos incentivos fiscais, né, mas claro que é um assunto muito grande que a gente vai abordar num outro momento. Mas como você enxerga hoje a evolução do direito, né, nos próximos 5 anos aí, diante dessas mudanças, né, que estão tão fortes, né, no momento? Então, hoje já existe, né, no Brasil, uma corrente que trabalha com a perspectiva do direito preventivo. Existe um ditado dos antigos que diz que é melhor prevenir do que remediar. Isso é verdade, né? É melhor não deixar ter febre do que cuidar da febre. Então, assim, o direito, ele é necessário que ele passe por uma grande transformação, dado a velocidade com que as coisas ocorrem. Não cabe mais a gente ter sistema processual que você leve 8, 10... Eu tenho processo de 18 anos. Isso é inviável. Isso é completamente inviável. Então, assim,
principalmente no mundo empresarial, você não tem quem suporte um processo dentro de uma empresa por 12, 14, 15, 18 anos. Então, existe uma corrente que discute, primeiro, a questão da gente trabalhar mais no âmbito da prevenção, né, e do acordo. A melhor coisa que tem é o prejuízo mínimo, quando ele é inevitável. Foi para a lide, foi para o processo, ele se torna inevitável o prejuízo. Mesmo que você ganhe. O tempo que foi despendiado naquilo ali poderia ser utilizado para outra coisa. O resultado que você vai ter financeiro no processo, muitas vezes, não cobre os 2, 3, 4 anos de desgaste que você tem. Então, existe uma corrente discutindo, né, que haja um direito empresarial mais eficaz. A gente precisa disso. Os contratos nossos no Brasil são muito complexos. São complexos e não dão conta da realidade de hoje. Por exemplo, é difícil você hoje, com a questão da construção da inteligência artificial para a produção de novos produtos, você dizer que aquilo é um plágio. A questão do registro de patente é uma coisa fundamental, só que no Brasil é quase humanamente impossível você fazer o registro de uma patente. Isso precisa ser alterado. Então a gente tem um grupo trabalhando com isso e é importante que não se desburocratize, porque isso é uma palavra que é necessária. A burocracia ela é necessária. A gente não precisa de questões restritivas que imponham limitações que você não dê conta de cumprir. Então tem sim, e vai passar por uma necessidade da sociedade, que a sociedade transforma as questões. A previdência, o trabalhista e o tributário só mudou porque a sociedade precisava. A tendência é que o direito se envolva até mais ainda com a tecnologia, né? Por conta de proteção mesmo, por conta dessas questões de inteligência artificial e outros fatores, né? Hoje já se discute o direito, como é que se diz, intergaláctico. Porque nós estamos já vivendo questões, as pessoas já estão querendo lotear Marte. E aí nós não damos conta de cuidar da Terra, mas nós estamos querendo lotear Marte. Já tem projeto de legislação supra-internacional para a questão de domínio, como foi da Antártica, da Lua. Que a Lua é um ponto de apoio para levar para outras explorações. Então quem é que vai tomar conta daquilo? A questão é complexa. Mas também é complexo você cuidar da Lei Geral de Proteção de Dados, aqui que é menor e é mais real. Exatamente. Agradeço a participação aí do Edson, do Josemar mais uma vez, agradeço a você telespectador, e hoje a gente está encerrando o primeiro podcast, o NESC 360, trazemos aí na próxima temática os sistemas de gestão empresarial e quais dificuldades a gente encontra para produzir e para implantar esse tipo de sistema. E agradeço você mais uma vez. Thank you.